Hoje a gente vai fazer uma viagem para dentro da mente. Nosso ponto de partida é um lugar que às vezes parece um labirinto, cheio de pensamentos que se enrolam, alarmes falsos. O famoso transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. E a nossa missão aqui é desvendar um pouco as regras desse lugar, identificar as armadilhas e, claro, achar a saída. Que talvez não seja bem uma saída, mas aprender a andar por esse labirinto de um jeito novo. A ideia não é lutar, não é derrotar a mente. É construir uma relação diferente. E o ponto de partida é que o problema no TOC não são os pensamentos. Todo mundo tem pensamento intrusivo, estranho, às vezes até meio perturbador. O cérebro é uma máquina de gerar conteúdo. O problema é que na tentativa de nos proteger, essa máquina às vezes entra em curto e começa a disparar alarme de incêndio o tempo todo, mesmo sem fogo. Então, o que define o sofrimento no TOC não é o que a mente produz, mas o que a gente faz quando o alarme toca. E essa já é a primeira grande virada. A ideia de que o pensamento, e se eu for uma pessoa ruim, ou e se eu não amo de verdade minha parceira, não é ela o problema. A questão é porque em algumas pessoas esse pensamento gruda, tipo como um chiclete, e em outras ele só passa e vai embora. Pense assim, acontece alguma coisa, um gatilho. Pode ser, digamos, ver uma faca na cozinha. Isso dispara um pensamento intrusivo ou automático. Até aí, tudo bem. Acontece com todo mundo. A diferença no TOC é o que vem depois. A interpretação catastrófica. A pessoa não vê aquilo como um barulho mental aleatório. Ela vê como uma verdade sobre ela. Ela pensa, se eu pensei isso, eu devo ser um monstro. E essa interpretação gera uma angústia imensa. E para se livrar dessa angústia, a pessoa sente que precisa fazer algo. O ritual, a compulsão. O problema não foi o pensamento. Foi o significado que a pessoa deu para ele. Esses pensamentos não são falhas de caráter, mas sim visto como distorções. Quase como bugs num software. E só de pensar assim, já tira um peso enorme. O pensamento tudo ou nada, por exemplo. A ideia de que um relacionamento, por exemplo, tem que ser 100% perfeito o tempo todo, ou então está completamente errado. É uma armadilha. É a ausência dos tons de cinza. E tem outras armadilhas clássicas. Uma é a catastrofização. É o talento de pegar uma pequena dúvida e transformar num filme de desastre. A pessoa pensa, se eu não tiver certeza absoluta sobre isso agora, minha vida inteira vai ser arruinada, minha vida vai acabar. Outra é a leitura mental. É achar que você tem o superpoder de ler mentes, mas um superpoder que só funciona para te dizer coisas horríveis. Tipo, você tropeça na rua e na hora pensa, pronto, todo mundo aqui acha que eu sou um idiota. A gente assume o pior roteiro possível, sem nenhuma evidência. E tem a questão da hiperresponsabilidade. Aquela sensação de ser a única pessoa responsável por evitar que coisas ruins aconteçam. O exemplo do relacionamento é perfeito. A pessoa pensa assim, se eu terminar, posso estar desperdiçando a chance dele encontrar alguém melhor. Então, a culpa é minha se ele ficar infeliz para sempre. É um peso gigantesco. E é um peso baseado na emoção, não na lógica. Essas distorções são como ter aquelas discussões de relacionamento. Aquelas discussões com a própria mente o tempo todo. A mente chega e diz, acho que você não me ama mais. E em vez de você pensar, que pensamento esquisito, você entra na discussão e tenta provar que aquilo não é verdade. É exaustivo. E não leva a lugar nenhum. E com toda essa angústia, o cérebro grita, faça alguma coisa, rápido. É um impulso quase irresistível de apagar um incêndio, mesmo que seja só um alarme falso. E esse fazer alguma coisa é a compulsão, tipo checar a porta 20 vezes. Essas são as compulsões que a gente vê, as comportamentais. Mas ainda tem as compulsões mentais que são invisíveis. E por isso mesmo, muito mais difíceis de identificar. Elas vão desde coisas simples, como repetir uma frase segura na cabeça para cancelar um pensamento ruim, até rituais bem complexos, como, por exemplo, a pessoa passar horas revisando mentalmente uma conversa da semana passada, procurando qualquer sinal de que ofendeu alguém, ou fica criando cenários hipotéticos de e se, tentando resolver todos os futuros possíveis na cabeça. Essa parte é como uma virada de chave. A ideia de que a diferença entre um planejamento útil e uma compulsão mental não está no ato em si, mas na intenção por trás dele. E uma pergunta tão simples e tão poderosa a ser feita é: estou fazendo isso para resolver um problema real ou para fugir do desconforto de um pensamento? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque é nessa busca desesperada por alívio que o ciclo se alimenta. Pensa num namoro com a mente de novo. A mente te apresenta uma dúvida. E se ele ou ela estiver mentindo? Num relacionamento saudável, você pode sentir o desconforto e seguir com a vida. No TOC, você cede ao impulso de checar, de fazer o ritual para ter certeza.
Quando você faz isso e a ansiedade baixa por um segundo, o que você acabou de ensinar para o seu cérebro? Que a dúvida era perigosa e que checar foi o que te salvou. Ou seja, fixou a ideia de que a dúvida era legítima. Então, é um paradoxo. O alívio que a compulsão traz é a própria isca que te prende no ciclo. Cada vez que você resolve o problema, você fortalece a crença de que havia um problema ali para começo de conversa. É uma autossabotagem muito sutil. É a armadilha do alívio temporário. Você está sem querer treinando o seu cérebro para ter mais medo daquele pensamento da próxima vez. Então, o cenário é: lutar contra os pensamentos não funciona e ceder a eles com as compulsões só piora tudo. Parece um beco sem saída. A proposta é uma mudança radical de estratégia. Em vez de tentar controlar o conteúdo da mente, o que é impossível, o foco é mudar a relação com esse conteúdo. A primeira habilidade é a de observar sua mente. A ideia é dar um passo para trás e ver os pensamentos apenas como pensamentos, não como fatos. Pense nas nuvens passando no céu. Você não tenta empurrar as nuvens. Você só observa elas passarem. Mas junto com os pensamentos, vêm as emoções. A ansiedade, o medo, a culpa. Não dá para só observar isso passivamente quando parece que seu coração vai sair pela boca. E por isso a segunda habilidade é aproveitar a onda de emoções. A proposta não é se livrar da ansiedade, mas aprender a surfar nela. A ansiedade é como uma onda. Ela sobe, atinge um pico e, inevitavelmente, ela quebra e recua. Lutar contra a onda te afoga. A técnica é aprender a ficar na prancha. A sugestão é de coisas práticas, no meio que você está sentindo. Sinta no corpo, sem julgar. Toca um aperto no peito e se ancore no presente, geralmente com a respiração. Isso te impede de ser arrastada pela história de terror que a mente está contando. E tem a questão do ponto de escolha. Aquele momento mínimo, uma fração de segundo, entre a obsessão gritar no seu ouvido e seu corpo começar a se mover para fazer a compulsão. Uma bifurcação na estrada. De um lado da bifurcação está o caminho que você sempre pega, para longe do que lhe interessa. É o caminho da compulsão. Você faz o ritual para obter o alívio imediato do medo. Do outro lado, tem um caminho novo, meio assustador, para perto do que lhe interessa. É o caminho de usar essas novas habilidades. Você sente a onda de ansiedade, tolera o desconforto, e mesmo com o rádio do medo ligado no último volume, você continua dirigindo na direção do que é importante para você. E para seguir nesse caminho novo, a dica é deliberadamente não fazer as compulsões, e mais, fazer o oposto. É a tal da terapia de exposição. A exposição e prevenção de resposta, ou EPR. É a forma mais eficaz de ensinar ao cérebro que o alarme de incêndio está com defeito. Se o medo é de contaminação, a exposição seria tocar em algo sujo de propósito. E a prevenção de resposta seria adiar a lavagem das mãos. Começa com 5 minutos, depois 10, depois 30. O objetivo não é provar que não tem germes. O objetivo é ensinar ao seu sistema nervoso que você consegue tolerar a incerteza e a ansiedade, e que a catástrofe que sua mente previu não acontece. É construir uma nova relação com o desconforto. No namoro, é aprender a conviver com o fato de que você nunca vai ter 100% de certeza sobre nada, e que está tudo bem. Depois de entender tudo isso, o que significa ter um relacionamento saudável com a própria mente na prática? Significa, primeiro, aceitar a natureza da sua mente. A mente é tipo um estagiário de marketing super entusiasmado, mas sem nenhum filtro. E nesse processo, ter apoio de outras pessoas parece fundamental. Mas aqui há que se fazer distinção entre dar segurança para alguém e validar o que a pessoa está sentindo. Se uma amiga minha está sofrendo, minha primeira reação é dizer: não se preocupe, isso é bobagem, vai ficar tudo bem. Isso pode estar mais prejudicando do que ajudando. É uma linha muito tênue, mas com impacto gigante. Essa primeira reação, que podemos chamar de garantia compulsiva ou tranquilização, é como dar um analgésico para a dor de dente. Alivia na hora, mas não resolve a cárie. Quando você diz: não, claro que você não é uma pessoa ruim, o cérebro da pessoa com toque pensa: ufa, escapei dessa vez. Amanhã preciso perguntar de novo para ter certeza. Você, sem querer, vira parte do ritual dela. E qual seria a alternativa, então? A tal da validação adaptativa. A validação é como dizer: nossa, essa dor de dente parece terrível. Deve ser muito angustiante sentir isso. Você não nega a dor. Você se senta ao lado da pessoa com a dor dela. Em vez de dizer: esse pensamento é bobagem, você diz: eu imagino que ter esse pensamento o tempo todo seja exaustivo e assustador. Estou aqui com você. Você valida o sofrimento emocional, que é 100% real, sem validar o conteúdo da obsessão. Isso muda tudo. Valide o sentimento,
não o medo. E uma rede de apoio que entende essa diferença sutil entre tranquilizar e validar pode ser o fator decisivo na jornada de recuperação de alguém. Ok, então recapitulando a nossa viagem, a gente descobriu que o toque não é sobre ter pensamentos ruins, mas sobre a interpretação que a gente dá a eles. É a nossa reação desesperada para fugir do desconforto. A saída do labirinto não é eliminar os pensamentos, mas mudar nossa relação com eles. Aprender a surfar as ondas da ansiedade e principalmente agir na direção dos nossos valores, mesmo com medo. E a grande mensagem é que nosso cérebro é plástico. Ele pode aprender novos caminhos. E viva a neuroplasticidade cerebral, um dos pilares da técnica de sincronização bioenergética. Concluindo, as obsessões vencem se forem convidadas. Elas não são uma escolha. Mas o nosso comportamento, a nossa resposta a elas, é aprender a responder de forma consciente em vez de reagir no piloto automático. E como toda habilidade, se constrói com tempo, paciência e muita prática. E para fechar, eu quero deixar um exercício simples. Pegue uma obsessão e pergunte repetidamente: se isso fosse verdade, e daí? O que aconteceria? Por exemplo, e se meu chefe achar que meu trabalho foi ruim? Eu posso ser demitido? E daí? Não vou conseguir pagar minhas contas? E daí? Eu vou fracassar na vida. A reflexão que fica é, por baixo de toda essa gritaria da obsessão do dia, qual é o medo fundamental, o medo mais profundo do qual a nossa mente está, de uma forma tão desajeitada e barulhenta, tentando desesperadamente nos proteger? Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.